para o nosso coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Eu não sei onde está o meu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lá no livro de Primeira Reis, meu Deus, que eu falei, agora eu esqueci, agora me deu um branco agora. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, no capítulo 13. Glória a Jesus por essa presença maravilhosa neste lugar. 2 Reis 13. E eu quero ler com você 2 versículos aqui que vêm ao meu coração neste dia. Versículo 20 diz assim: depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Certa vez, enquanto alguns dos israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e se levantou. Meu Deus, que história tão interessante da palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas aqui já leram ou já pararam para analisar esses 2 versículos aqui, a qual a Bíblia diz que, eu vou te trazer clareza aqui para esse versículo. Diz que Israel está vivendo um momento onde todos os anos os moabitas, que eram os inimigos de Israel, eles invadiam Israel numa data específica, sempre na primavera. Eles invadiam nesse período, destruíam a nação, destruíam tudo aquilo que eles tinham plantado, colhido, invadiam, matavam soldados. E num desses períodos, desse ciclo de invasão dos inimigos, estava ali algum daqueles homens de Israel. Então eles pegam um corpo de um homem morto e decidem sepultar aquele homem. Só que, o que é interessante? Eram tantos homens sendo mortos em Israel. E em Israel, a cultura qual é pela lei mosaica? Não se deixavam cadáveres pelo chão. Mesmo que aparentemente não fosse inofensivo, mas pela lei de Moisés, se alguém tocasse no morto, estava impuro. Então qualquer pessoa que morresse, diferente de outras nações, eles sepultavam, porque eles não queriam deixar ninguém contaminado. Em outras nações, se alguém morria, se o exército morria, ele deixava todo mundo morto pelo chão. Mas em Israel não. Estava morto, pegavam e sepultavam. Não apenas pela dignidade do homem que morreu, mas também pelo desejo de proteger os próprios soldados, para que ninguém ficasse contaminado. E então eles jogam o corpo daquele homem no túmulo de Eliseu. Por quê? Porque todos os túmulos já estavam cheios demais. Era muita gente morrendo em Israel. Eram muitos soldados sendo abatidos. O inimigo era mais forte. Então os túmulos estavam abarrotados de mortos. Mas o problema é que quando eles pegam aquele homem morto e jogam no túmulo de Eliseu, aonde já não existia nem mais carne, só tinha os ossos de Eliseu ali. Quando aquele corpo cai no túmulo e bate nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que o homem ressuscita, volta a viver e se levanta. Olha que história tão louca aos olhos humanos. E eu queria aplicar algumas coisas para o nosso coração, e o tema dessa noite é da morte para a vida. Você pode falar para alguém que está do seu lado, falar: a tua história foi da morte para a vida. É de quem estava morto e agora está vivo. E a Bíblia não diz para nós quem era esse homem, quem era esse soldado. A Bíblia não cita o nome dele, não fala quem ele era, de onde ele era, não fala a história dele, não fala a família dele, não fala de que lugar que ele veio, mas só diz que aquele homem estava ali e ele precisava ser sepultado. Porque naturalmente, se está morto, tem que sepultar. Se está morto, não podia estar na rua. Se está morto, não podia estar
jogado pelos cantos o corpo. Se está morto, tinha que ser levado para o túmulo. Isso era natural, isso era o normal, isso era parte da cultura, isso era parte da história. Mas eu queria que você olhasse alguns detalhes interessantes para a gente aplicar para a nossa vida aqui. Primeiro toda primavera o inimigo invadia Israel. Data marcada, hora marcada para ser atacados. Havia um plano do inimigo. E por que era sempre na primavera? E a Bíblia enfatiza aí no versículo, fala: na primavera os moabitas invadiram Israel. Por que na primavera? Porque por duas razões simples. Primeira, era o ciclo, era temporada de guerra geralmente. Por quê? Por que era temporada de guerra? Porque na primavera não tinha muita chuva. Então os rios estavam mais baixos, era mais fácil invadir o território do inimigo. A segunda razão é porque Israel na primavera era o período também da colheita. Então o inimigo sabia: vai ser fácil invadir e vai ser fácil roubar. Vai ser fácil invadir e vai ser fácil tomar a colheita deles. Eu queria dizer algo para a tua vida aqui. Nós estamos vivendo os dias onde o inferno, ele planeja, ele tem um planejamento para como te atingir, para como te parar. Tem hora marcada, tem momento marcado, tem hora, tem cronograma. Você já percebeu que tem estações da nossa vida que parece que elas se repetem? Olha, mas sempre nessa fase é uma guerra na minha vida, é sempre a mesma guerra. Porque o diabo não é criativo. Então ele é um ser de repetições, ele repete padrões. Tem pessoas que entram ano e sai ano, ele ainda está no mesmo processo da vida. Parece que vai melhorar, de repente piora. Parece que a história vai mudar, de repente piora. Parece que agora vai decolar e de repente volta para estaca zero de novo. Não, agora minha vida vai romper. Agora minha vida vai para frente. Agora minha vida vai prosperar. Minha empresa vai para frente agora. Não, a minha família vai decolar. O meu chamado agora vai ser diferente. Aí vem o exército do inimigo na mesma data, rouba e para. Aí tem que voltar da estaca zero. A pergunta é: se todo dia o exército inimigo vinha na primavera, por que Israel não tinha força para lutar contra ele? Se todos os dias sabia da hora que o exército do inimigo ia invadir, por que não se preparava para a guerra? Porque a maior verdade é que Israel já estava fragilizado. Pessoas que se acostumam em viver o mesmo ciclo, elas já sabem da sua fragilidade. Então elas não têm mais força para reagir na hora da guerra. Elas não têm mais força para tentar vencer naquela área. Por isso que tem pessoas que têm um problema na sua vida, como foi dito aqui, tem uma fraqueza na sua vida, mas elas já não têm força para reagir. Por quê? Porque sempre o mesmo ciclo se repete. E aqui não era um ciclo qualquer, era um ciclo de morte. Porque o inimigo vinha, matava os soldados e levava a colheita. O inimigo vinha, matava os soldados e levava a colheita. Matava os soldados e levava a colheita. Não dava nem tempo de preparar novos soldados para o próximo ano. Alguns historiadores dizem que naquele período os guerreiros de Israel só eram quase adolescentes e crianças, porque não tinha mais, os mais velhos já tinham morrido. Imagina o tamanho do caos. Adolescente de 13, 14 anos tendo que aprender a lutar com espada, porque os pais já tinham morrido. Então alguém precisava se levantar. Os profetas, Eliseu já tinha morrido. Então agora quem tem que se levantar? Os mais, aparentemente, aqueles que eram mais frágeis. Mas ainda assim Deus tinha uma aliança com aquele povo. Eu queria dizer algo sobre a tua vida. Não sei o cenário que você tem vivido nos últimos anos da sua vida. O ciclo pode ser repetitivo, a guerra pode ser a mesma, o problema pode parecer cada vez pior, mas a aliança de Deus com a sua vida, ela permanece a mesma com a sua casa. Ela permanece a mesma com a sua vida. Agora a gente entende por que aquele soldado já não tinha nem mais túmulo para colocar os soldados. Aí calhou de sobrar para quem? Sobrou para o túmulo de Eliseu. Por quê? Porque o túmulo de Eliseu era um túmulo, aos olhos de muitos, um túmulo santo, era um profeta que estava ali. Ninguém queria utilizar o túmulo de Eliseu, por quê? Porque era Eliseu que estava ali. Ninguém queria manchar a história, manchar a imagem de alguém que já estava morto, por quê? Porque era Eliseu que estava sepultado ali. Então o povo de Israel respeitava os ossos de Eliseu. Mas chegou um momento que já não tinha mais o que fazer, porque agora já não tinha mais túmulo para sepultar tanto morto. Então vai ter alguém perguntou, falou assim: gente, o túmulo de quem sobrou? Sobrou o de Eliseu. Mas peraí, o de Eliseu era profeta. Mas peraí, Eliseu era um homem de Deus.
Mas espera aí, Eliseu tem uma história, tem milagres, tem mais milagres do que Elias, seu líder. Não podemos jogar no túmulo de Eliseu. Alguém falou, mas não tem outro. Mas espera aí, o cara está morto, não dá para deixar na rua? Não, não dá, tem que sepultar. Mas morreu, não deixa em qualquer lugar, não pode. Mas está morto, ele não sabe o que vai acontecer. Coloca em qualquer lugar, deixa na rua, não dá. Vamos ter que colocar no túmulo de Eliseu. Imagina alguém pegando um machado, alguma coisa, uma picareta, alguma ferramenta, e alguém tenta abrir no túmulo de Eliseu. Abriu o túmulo, fala, como que ele está aí? Só tem osso lá dentro. Só tem os ossos de Eliseu aí, joga aí dentro. Nós já estamos no fundo do poço. Israel está todo mundo morrendo, os moabitas estão nos destruindo, estão nos roubando. Joga no túmulo de Eliseu, porque já não tem muito o que fazer. Quantas pessoas diz a vida dela está assim, ó, já não tem mais o que fazer, sepulta. Já não tem mais o que fazer, coloca num túmulo. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui sobre a nossa vida. Muitas vezes Deus permite a nossa vida chegar no fundo do poço para que algo comece a acontecer. Tem gente que chegou no pior momento da sua vida. Eu vou te dizer, o teu pior momento muitas das vezes é o seu melhor momento. Porque o pior momento é onde só a mão de Deus pode agir. Tem homens que estão conosco naquele retiro que foram para lá no seu pior momento, dizendo, é a minha última tentativa. Tem gente que veio nesse culto hoje aqui dizendo, é a minha última tentativa. Tem gente que saiu de casa esses últimos dias falando, só me resta sepultar as promessas de Deus na minha vida. Só me resta sepultar, porque agora já não tem mais como resolver. A gente já viu o texto maravilhoso da semana passada, o pastor Rodinei disse aqui, que Deus levantou um exército dos ossos. Mas é difícil alguém falar que os ossos levantou um exército. Porque nesse texto aqui, quando jogou e o corpo do defunto bateu nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que imediatamente, ao contato do morto com os ossos de outro morto, alguém ressuscitou. Eu quero dizer algo sobre a tua vida aqui nessa noite, nesse domingo poderoso, esse domingo onde a glória de Deus está aqui neste lugar. Eu quero declarar sobre a sua vida que você está tocando num lugar profético. Você está tocando no lugar onde nem a morte tem poder. Você está tocando no lugar onde não interessa até onde você foi capaz de chegar. O que importa é onde você está. E você está no lugar onde, ao contato com aquilo que nós estamos desfrutando aqui, uma vida começa a ser gerada, algo começa a ser manifestado da nossa história, coisas sobrenaturais começam a acontecer no nosso meio. Pessoas que entraram aqui dizendo, só me resta sepultar, e Deus está dizendo, não vai sepultar, vai ter vida ainda nesse casamento, não vai sepultar, vai ter vida ainda nesse chamado, não vai sepultar, ainda tem vida nessa empresa, não vai sepultar, ainda tem vida para aquilo que eu estou liberando para a tua vida. Alguém recebe isso aqui nessa noite? Você pode segurar na mão de alguém, fala, toca aqui na minha mão, porque na minha mão tem vida. Toca na minha mão que você vai sair daqui com vida. Você está tocando nos ossos de Eliseu. Os ossos de Eliseu é só osso, mas ainda está fazendo milagre. Só restou osso. Deus não precisa de muito para operar um milagre poderoso. Deus não precisa de muito para mudar a vida de uma pessoa. Tem hora que você vai falar assim, já morreu, acabou. Sabe o que Deus fala no meu coração aqui? Tem gente que já falaram de você aí, aquele ali já morreu, e Deus está falando, é porque não sabe o que está acontecendo no túmulo. Está na hora de sair do túmulo, está na hora de sair do túmulo. Aquele ali já acabou, aquele ali já era, aquele ali já não tem mais o que fazer. Ah, porque você não está dentro do túmulo para ver o que está acontecendo naquele lugar. Para o cristão o melhor lugar é o túmulo, porque foi no túmulo que o meu Senhor Jesus mudou a história da humanidade. É no meu melhor lugar, é onde parece que a morte já não tem mais, já tem todo o domínio, o controle. Mas nós servimos a um Deus que tem o domínio sobre a morte, sobre a vida. Nós servimos a um Deus que Ele pode pegar da pior catástrofe da sua vida e gerar um milagre sobrenatural. Ele está segurando na mão de alguém aqui hoje e fala, filho, ainda tem muita vida para ser liberado para a tua história. Ainda tem muita coisa. É hora de sair da morte para a vida. É hora de sair do túmulo. E você te lançaram no túmulo, mas você vai sair do túmulo como? Caminhando e andando. Jogaram lá no túmulo, falou, agora acabou. Sepulta aí dentro aí. Joga aí dentro, porque aquele homem representava como Israel estava. Tem pessoas que elas representam só a própria vida delas, mas tem pessoas que representam a história da família delas.
O que eu quero dizer é que aquele homem jogado ao túmulo, ele não representava só a própria vida dele, tanto que a Bíblia faz questão de nem deixar o nome dele mencionado ali. Mas aquele homem representava o estado real de Israel. Sabe por que tem gente que a guerra dele é maior? Porque ele não está representando ele está representando a família dele. Então o nível da guerra dele vai ser diferente, porque ele não está lutando por ele está lutando por alguém. E às vezes esse alguém engloba muita gente, engloba filho, engloba esposa, engloba neto. Tem gente que representa muita gente. Você olha para cada um de nós aqui, você vê pessoas, cada um na sua individualidade. Deus está vendo o impacto que vai ser gerado através da sua vida. Quer fazer uma pergunta para si mesmo? Olha a grandeza disso. Se a tua história acabar hoje, quantas pessoas vão ser impactadas? Se você parar hoje, quantas pessoas param junto com você? Se você desiste hoje, quantas pessoas desistem por sua causa? Você percebe a grandeza e acredite, tem gente que nem sabe da grandeza daquilo que representa. Tem gente que acha que se ele parar está tudo bem, ninguém para, muita gente para. Tem gente que acha que se ele desistir, só ele desiste. Não, tem muita gente que desiste por causa de você. O cristão, ele é assim, o impacto que ele carrega é maior. Por isso que aquele homem jogado no túmulo representava uma virada de chave em Israel. É o momento que você vai até o fundo do poço. E o que é maravilhoso do fundo do poço é que você não tem como descer mais, você só pode subir. O fundo do poço é extraordinário, porque é o lugar onde você sabe que dali não tem outro lugar para ir, é só subindo. É só subindo, não tem como sair dali de outro jeito. Morto no túmulo, sepultado, sem vida, sem esperança. Não tem outra estratégia, não tem outro caminho. É sepultar para ver o que acontece dali para frente. Sepultou, jogou no túmulo, mas não deu nem tempo de fechar a tumba. Eu quero dizer para alguém aqui hoje, tentaram te jogar num túmulo, mas não deu tempo de fechar a tumba, porque antes de fechar, Deus jogou vida lá dentro. Deus jogou vida lá dentro. Deus jogou vida na tua história. Deus jogou vida no teu chamado. Deus jogou vida no teu casamento. Deus jogou vida na tua vida ministerial, profissional, emocional. Quando achou que era a hora de sepultar, Deus falou, não é a hora, não ainda. Ainda tem muita coisa para viver e fazer nessa casa. Ainda tem muita coisa para fazer nessa história. Ainda tem muita coisa para fazer nessa família. Tem pessoas que entraram aqui hoje falando, agora acabou disso. Não, quem disse? Eu e você não temos autoridade para dizer a hora que as coisas acabam. O inferno não tem autoridade para dizer a hora que as coisas acabam. O diabo não tem autoridade para dizer a hora que as coisas acabam. A economia não tem o direito de falar a hora que as coisas acabam. A tua conta bancária não tem o direito de falar a hora que as coisas acabam. Quem determina o nosso amanhã ainda continua sendo o Deus que nós servimos, ainda continua sendo o Senhor dos exércitos. É Ele que diz até aqui e até lá. E Ele está falando para alguém, você vai caminhar até o outro lado. Alguém recebe isso aqui nessa noite? Alguém pode aplaudir ao Senhor aqui nessa noite maravilhosa? Pode te jogar no túmulo, mas vai descobrir que tem vida para ser gerado. E não era sobre os ossos de Eliseu, não. Não era sobre os ossos de Eliseu, mas era sobre a aliança que Deus tinha. Eliseu estava morto, eram os ossos dele lá. O defunto ninguém sabe quem era. Mas a aliança de Deus não depende de quem vai e quem fica na nossa vida. Tem gente que vai, tem gente que fica, mas a aliança de Deus fica. Na sua vida vai ser assim. Tem hora que tem uma geração passou, vem outra geração. Na nossa vida é uma constante. A nossa vida é um ciclo de boas-vindas e despedidas. Toda hora você está recebendo alguém, toda hora você está se despedindo de alguém. Nossa vida, ela vive esse ciclo. Tem gente que estava na sua vida 10 anos atrás. Tem gente que não está hoje. Tem gente que está hoje que não vai estar daqui a 10 anos na sua vida. Esse é o ciclo da nossa vida. Mas o que é maravilhoso, quando nós entendemos isso aqui, é saber que as gerações vão mudar, as estações vão mudar, os ciclos vão mudar. Eliseu já tinha morrido, mas Deus já foi falado para Eliseu, vou operar milagres através da sua vida. Mas Eliseu não sabia que Deus ia operar milagres até através da sua morte, até através dos seus ossos.
Quem tem aliança com Deus, tem hora que ele fala, já não tem mais o que fazer, só tem osso, mas está vivendo milagre ainda. Mas está vivendo milagre ainda, está provando de milagre ainda, está acessando milagre ainda, está desfrutando milagre ainda, está colocando as mãos em milagre ainda. Eu queria repetir com você esse versículo 21, olha que coisa maravilhosa. Na parte B, a parte B do versículo diz assim, olha: então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Continua para nós. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Peraí, eles jogaram o corpo do defunto no túmulo e fugiram. Desapareceram. Cadê esses homens agora? Por que fugiram? Porque o inimigo estava vindo. Eles não queriam morrer. A preocupação deles não era só apenas sepultar o morto, mas também era guardar a vida deles. Vamos sepultar ele e vamos correr, porque os moabitas estão vindo aí e vão nos matar. O inimigo está vindo aí e vai acabar com a gente. O inimigo está vindo aí e ele vai destruir a nossa história. Vamos jogar ele aqui e vamos desaparecer. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que é difícil, é muito difícil você vê as mesmas pessoas que te sepultaram celebrarem o momento da sua vida. Estavam lá no sepultamento, mas não estavam lá na ressurreição. Estavam lá na hora que o túmulo foi aberto, mas não estavam lá na hora que o homem saiu do túmulo. Porque o texto diz, lançaram no túmulo e fugiram. Por quê? Porque tem estação na nossa vida quando está tudo mal. Acredite, meu irmão, quando está tudo mal, quem faz parte da fase mal da sua vida nem sempre vai ter autoridade para ser parte aonde a vida vai ser celebrada. Sabe o que eu acho interessante hoje na minha vida? Muitos amigos do momento difícil da minha vida não estão hoje na minha história, mas na estação da vida também é a estação de conexões de vida. Por isso que hoje, sobre a minha e sobre a sua vida, Deus te coloca num lugar como esse para dizer para o teu coração: para de aguardar quem ficou na fase da morte, comece a se conectar com quem está na fase da vida. Se conecta com quem está na fase da vida. Segura na mão de quem está do teu lado, fala: se conecta com quem tem vida, se conecta com quem está vivendo, se conecta com quem está ressuscitado, se conecta. A pessoa que viveu a parte da sua morte só vai lembrar da fase da sua morte, mas quem te conheceu em vida não vai ter espaço para lembrar da fase da morte, porque nem estava lá. Eu quero declarar na tua vida, meu irmão, vão tentar te lembrar da fase que você estava morto, e sabe o que você vai dizer? Não adianta me encontrar no meu túmulo, porque eu já saí de lá há muito tempo. Não adianta me procurar no velório, porque eu já não estou lá. Não adianta me encontrar no sepultamento, Deus já me tirou do lugar da morte há muito tempo. Sabe o que está acontecendo nessa casa, nessa igreja? Tem pessoas que estão aqui neste lugar, vindo de vidas tão difíceis, vindo do passado, vindo do pecado, vindo da desgraça da vida, mas encontrou Jesus que ressuscita, e o inferno não vai mais te colocar no túmulo de volta, não, porque daquele lugar Jesus Cristo já te arrancou. É a palavra do Senhor que diz que Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos transportou daquele lugar, Ele nos colocou no lugar onde a vida, no lugar onde a vida continua sendo gerada. Ele já te arrancou daquele lugar. Eu preciso que você declare pelo menos para 2 ou 3 pessoas, fala assim: você não vai visitar nem seu túmulo mais. E eu te pergunto, qual que é seu túmulo? Tem lugar que já foi o seu sepultamento. Eu vou te falar uma coisa que é muito difícil da gente ter que assumir. Dificilmente alguém prospera no lugar da sua vergonha. É muito difícil. A gente até canta, né? No lugar da sua vergonha, Deus. É muito difícil isso acontecer. Geralmente Deus não nos prospera no lugar da nossa humilhação. Deus nos prospera numa terra distante, para quem estava lá na fase da morte poder falar: ó, como que está o fulano agora? Olha como ele está agora. Olha o que aconteceu na vida dele agora, o que aconteceu na casa dele agora. Olha lá como está o fulano lá. Olha o que está acontecendo com a vida dele. Sabe que eu glorifiquei a Deus aqui? Teve uma irmã que me parou e falou assim: agora, pastor, eu lutei 3 anos tentando divorciar do meu marido. Foi nesse retiro agora. Agora eu não quero mais que ele divorcie mais não. Que ele vai divorciar de mim agora que melhorou, para casar com outra. Vai ficar comigo aqui até morrer. Bem tóxica, inclusive. Mulher boa e mulher tóxica.
Essa mulher é muito normal demais, não serve não. Mulher geralmente é meio desequilibrada mesmo. O Éder falou, é verdade, Deus. Imagina, Morgana, que isso, né? Que injustiça. Tem hora que, meu irmão, é só quem acredita no milagre vai ficar ali na hora da ressurreição. É só quem ainda está vendo alguma coisa ainda. Fugiram por quê? Porque para acreditar que o morto vai ressuscitar tem que ter muita fé. Só fica quem crê. Só fica quem sabe que ainda tem alguma coisa para Deus fazer. Porque para fugir naquele é muito fácil. É muito fácil. Não, jogou aqui no túmulo aqui, agora não tem o que fazer, vamos embora, vamos para casa, acabou a história. Sepultamento, encerrou. Fecha o CNPJ, cancela o CPF, acabou a história, cancela o projeto, aborta o sonho, aborta aquele projeto que foi desenhado, esquece porque agora já não tem, mas vamos fugir para outra coisa. Ah, meu irmão, é quando tem alguém ali para crer. E se não tiver ninguém ali para crer, vai ter os ossos de Eliseu no fundo do túmulo, para Deus mostrar que ele não precisa da mão humana para operar milagre. Tem hora que o milagre de Deus vai vir de coisas que nem parecem ter vida. É possível ter vida da morte, para Deus é. Geralmente para você tirar alguma coisa de alguém, alguém só pode entregar aquilo que ele tem. Como é que o osso dá vida se não tem vida? É a matemática de Deus. Deus tira de onde não existe para suprir aquilo que ninguém tem. Não tem de onde vai vir. Ele é o Deus. Aí é onde entra o El Shaddai, o El Elyon, o Tsekenu Yavé. É onde entra o Deus Todo-Poderoso. É onde entra o Deus da provisão. É onde entra o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. É onde entra o Deus que opera coisas extraordinárias em lugares que não tem como fazer. Não tem como ter vida da morte, não tem. Não tem como sair daí alguma coisa. Não tem como sair daí algo diferente. Deus não depende de habilidades, recursos humanos. Deus não depende da capacidade humana. Deus não depende de network. Deus não depende de pessoas para fazer aquilo que Ele quer fazer. Se não tiver ninguém, ainda assim Deus vai fazer. Fala para quem está do teu lado, se não tiver ninguém, ainda assim vai ter. Se não tiver ninguém para crer, ainda Deus está falando. Não, você já percebeu isso? Que olha que coisa maravilhosa. Eu acho extraordinário isso. Que a concordância de Cristo para o milagre não é porque Deus precisa que 3 pessoas concordem para que haja um milagre. Não é sobre isso. Se ilude quem acha que é isso. Ó, precisa de 3 pessoas, vamos fazer um elo aqui, e se a gente concordar, vai acontecer. Deus não depende da concordância do homem. Mas por que Deus fala assim, ó, tem que ter 2 ou 3 ali concordando? Porque quando você tem pessoas para testificarem o milagre, eles vão poder falar assim, realmente a gente orou por isso e aconteceu. Mas e quando não tem? Você acha que Deus vai deixar de fazer o milagre porque não tem ninguém para concordar? Eu posso dizer sem medo de errar que metade das coisas dos milagres que já vivi, não tinha ninguém concordando. E às vezes nem eu também não estava. Que a gente tem uma intenção de falar, não, eu também não estou acreditando muito para que isso aqui aconteça. Tem hora que eu já fiz a oração falando assim, ó Deus, eu estou te pedindo, mas eu não sei nem se eu tenho fé para crer nisso aqui. Eu não sei nem se eu tenho fé para que alguma coisa vai acontecer disso. Não sei nem se ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu preciso te lembrar disso aqui. Ainda dá tempo de acontecer muita coisa na sua vida. Ainda dá tempo de acontecer muitos milagres na sua vida. Ainda dá tempo de você começar a viver de milagre em milagre. Ainda dá tempo de Deus poder acelerar a tua história. Ainda dá tempo de Deus te arrancar do lugar da morte. Tem famílias hoje saindo do lugar da morte. Tem famílias hoje acabando com a estação de velório, de luto. Deus não quer você mais um dia nesse luto. Até quando vai ficar nesse luto? Até quando vai ficar nesse túmulo? Até quando vai ficar nesse sepultamento, esperando que alguma coisa aconteça? Já aconteceu, porque quando Deus diz que vai fazer, não é que Ele está preparando, é que Ele já fez, mas Ele está te forjando para crer no milagre. Deus não está dizendo que vai fazer, é porque já está pronto aquilo que Ele já está manifestando. O homem é lançado nos ossos de Eliseu, e quando toca naqueles ossos do fundo daquele túmulo, o milagre acontece. Quer dizer, o milagre estava na onde? Do lado de fora ou do lado de dentro do túmulo? O milagre estava onde? Do lado de fora ou do lado de dentro do túmulo? Do lado de fora o homem estava morto. Do lado de dentro do túmulo o homem estava vivo.
Olha a matemática de Deus, a regra de 3 de Deus. Deus cruzou. Do lado de fora, que é para ter vida, ar puro para respirar, o homem está morto. Céu aberto, tudo bonito, ambiente de vida, está morto. Tudo maravilhoso, pássaros cantando, mas ele está morto. Soldados, pessoas vivas do lado e ele está morto. Um carregando para lá e para cá, mas ele ainda está morto. Pessoas com vida, mas ele ainda está morto. Aí sai da mão do vivo e vai para a mão do morto. No túmulo, o que acontece? No túmulo só tem os ossos do morto. Naturalmente falando, que ambiente melhor para cooperar o milagre do que do lado de fora? Túmulo não é um lugar maravilhoso. Túmulo não tem ar puro para respirar, mau cheiro, cheiro hostil, lugar hostil. O normal qual era? Do lado de fora o milagre, mas é do lado de dentro que Deus opera. Do lado de fora é do normal, mas é do lado de dentro que Deus está operando. Assim é na história é mais fácil num ambiente perfeito você viver um milagre, mas tem hora que Deus fala, não vai ser nesse ambiente, vai ser num ambiente da dificuldade que você vai provar dos maiores milagres da sua vida. Vai ser nos lugares onde está lá, só tem sepultamento, só tem ossos, só tem vergonha, só tem humilhação, mas é nesse lugar que o milagre vai ser operado. Mas é nesse lugar difícil, Deus, é nesse lugar, porque se é do lado de fora a glória é do homem, mas do lado de dentro só a mão de Deus pode operar. Do lado de fora tem a influência do homem, mas do lado de dentro do túmulo só a mão de Deus pode chegar. Tem corações aqui hoje que Deus está dizendo, é do lado de dentro que o milagre está acontecendo, é do lado de dentro que a vida está sendo gerada, é do lado de dentro que Deus está manifestando a sua obra, é do lado de dentro que algo está acontecendo, é do lado de dentro que o sobrenatural de Deus está acontecendo. Do lado de fora parecia aparência, bonito, tudo perfeito, mas Deus diz, tem um sepulcro aí dentro, eu estou colocando as mãos aí dentro, eu estou arrancando a morte, eu estou colocando a vida, eu estou arrancando a morte, eu estou colocando a vida. É no lugar da batalha que Deus opera os seus milagres, é no lugar da lágrima que Deus opera os seus milagres, é no lugar da crise que Deus continua operando milagres. Deixem falar de você que a tua história acabou. Fala para quem está do lado, fala, pode falar, deixa falar mal de você, pode deixar falar mal de você. Pode falar que você morreu, que já não tem mais o que fazer, pode falar que está falido, mas a hora que Deus decide liberar a vida, não tem quem pode impedir. A hora que Deus decide colocar as mãos, não tem sepultamento, não tem velório que impede. A hora que Deus determina, não tem homem que para o agir de Deus. Talvez você estava esperando alguma coisa vir da mão do homem, e Deus está falando, não, vai vir das mãos dos céus, vai vir das mãos do Todo-Poderoso, vai vir das mãos do Senhor dos Exércitos. Saiu das mãos dos soldados e foi para o lugar onde só Deus poderia segurar. Coisa maravilhosa é sair das mãos dos homens. Coisa maravilhosa é sair da mão do homem. Tem coisa que não aconteceu. Eu vou falar isso aqui só para a gente poder orar. Tem coisa que só acontece quando sai das mãos dos homens. Enquanto ele está morto, está lá 2 soldados, um segurando um lado, outro segurando o outro, o morto. Um segura de um lado, outro segura do outro, está morto. Um segura de um lado, outro segura do outro, mas está morto. Se está segurando um lado, ele não diz para onde ele vai. Eu acho que isso aqui podia ficar num teatro maravilhoso. Vem para cá esses 2 maravilhosos aqui, vem para cá aqui, ó. Pode vir aqui, pastor Márcio, pode vir aqui, aproveita esses braços maravilhosos aqui. Eu queria um homem bem magrinho, bem pequenininho. Cadê? Vem cá, pastora de Carlos. Tem que ser você. Não, vocês estão pegando o pé do Jones. Aqui, ó. Imagina um morto desse tamanho. Porque era soldado. Soldado é preparado para a batalha. Soldado tem força. Soldado tem estrutura física. Mas ele estava morto. Aí está lá um de cá e um de lá. Meu Deus, isso aqui vai ser muito difícil agora fazer. Eu acho que eu me arrependi. Mas vai dar certo. Eu queria que você colocasse a mão debaixo aqui, ó, não ia falar do sovaco, mas minha mãe ia brigar comigo, das axilas. Ed, pode deitar o seu corpo, porque esse aqui vai segurar. O sobrenome dele é Leão, ele vai segurar. Ele vai segurar. Vem comigo aqui, está morto. O morto escolhe para onde ele vai? Não, eles vão escolher o túmulo dele.
Vem para cá. Está aqui o túmulo de um soldado desconhecido. Coloca aqui. Alguém falou assim: não, esse aí já está muito cheio, tem morto demais. Vamos para o outro túmulo. E esse aqui? Está muito cheio, já morreu muita gente. Vamos para outro túmulo aqui. Esse túmulo aqui de quem que é? Esse aqui é do fulano de tal, da rua de cima, mas também já tem 18 cadáveres aí dentro. Mas vem para o de cá. E esse daqui? Mas esse aqui não pode, esse aqui é de Eliseu. Deita ele no chão, porque vocês estão... Aí alguém vai falar assim: peraí, coloca o morto no chão. Vamos abrir o túmulo agora. Tá lá, ele pega uma picareta de cá, uma picareta de lá, e agora tá abrindo o túmulo. Tá abrindo o túmulo. Quem tá lá dentro? Alguém, para. De quem que é o túmulo? Olha o nome: Eliseu. Eliseu já morreu tem muito tempo. Calma aí, Ed, tá morto, mas vai ressuscitar, fica tranquilo. Eliseu. Aí ele fala assim: é profeta. Aí o pastor Márcio diz: é famoso. E o outro diz: mas já está morto. E o outro diz: mas é profeta. E alguém diz: mas está morto. E o outro diz: mas é profeta. E alguém diz: mas está morto, mas era profeta. Fala para quem está: continua sendo profeta. Está morto, mas ainda continua sendo profeta. Está morto, mas continua sendo profeta. Vamos colocar no túmulo. Finge que aqui já está o túmulo, que não vai jogar o Ed Carlos ali embaixo não. Senão o Samu já vai ter que vir aqui bater na porta da igreja. Jogou no túmulo. A Bíblia diz: quando colocou no túmulo, quem levanta ele? Ele se levanta sozinho. Aí quem está segurando ele? O Espírito Santo de Deus. Aí ele anda para lá e para cá. Fala: peraí, eu estava num túmulo? Eu estava num túmulo, não sabia que eu estava no túmulo. Que lugar que eu estou? Meu Deus, eu estou num cemitério. Ele olha as lápides lá. Está aqui, esse aqui era de Eliseu, esse aqui era do Beltrano, esse aqui era do Ciclano. Mas agora eu não estou mais no túmulo. Eu queria que você segurasse na mão de alguém, queria que você profetizasse isso na vida de alguém. Estava morto, mas ainda tem aliança com Deus. Ainda tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus pode estar enfermo, vai ser curado. Pode estar morto, vai ressuscitado. O casamento podia estar em crise, vai ter restauração. A identidade estava fragilizada, mas ainda tem aliança com Deus. Eliseu tinha aliança com Deus. Um soldado desconhecido desfruta dessa aliança. Eu vou dizer isso para alguém: tem pessoas aqui que só estão de pé porque tem alguém na casa dela que tem aliança com Deus. Tem pessoas que só estão de pé porque na família deles tem alguém com aliança com Deus. Tem alguém orando, clamando, intercedendo, buscando, dizendo: a minha casa tem aliança com Deus. Só restou osso. Deus: não, ainda dá tempo de ter vida. Se coloca de pé no teu lugar. Obrigado, gente. Se coloca de pé no teu lugar. Há pessoas sendo liberadas para a maior estação de vida da sua história. Mas espera aí, Deus, até aqui eu estou vivo, não estou morto. Como que é possível isso? Tem pessoas que estão sobrevivendo, não estão vivendo. Está sobrevivendo, não está vivendo. Está sobrevivendo cada dia, vivendo aquela fase onde você vive de um dia após o outro. O morto é assim: ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe que dia é amanhã, ele não sabe o que vai acontecer. O morto está lá. Ele não sabe se está frio, se está quente, ele não sabe se está chovendo. Ele não consegue, ele não pode olhar o amanhã. Por quê? Porque não tem vida para que isso aconteça. Mas quando a vida do Espírito chega, meu irmão, não é sobreviver, é viver. Não é sobreviver, é viver. Não é um dia após o outro, não. Você desfruta de cada dia, porque sabe que cada dia tem um milagre. Cada dia tem a mão de Deus na sua casa. Cada dia tem graça do Senhor sendo liberado. Cada dia é um favor dos céus. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a liberação do Senhor sobre pessoas aqui hoje. Vai sair da morte para a vida. Vai sair da morte para a vida. Deus está falando com alguém aqui hoje: sai desse túmulo, sai desse túmulo. Te colocaram nesse túmulo, mas você vai sair andando. Mas você vai sair andando. Você vai sair crendo. Você vai sair profetizando. Você vai sair levantando a sua voz. Túmulo é lugar de silêncio. Quem está vivo tem voz. Quem está vivo pode glorificar o Senhor. Quem está vivo pode saltar no seu lugar. Quem está vivo pode... não, você não entendeu.
entendeu isso aqui? Eu vou falar de novo. Quem está vivo pode glorificar a Deus. Quem está vivo pode saltar e glorificar Jesus, porque tem vida na minha casa, tem vida na minha família, tem vida na minha empresa, tem vida no meu chamado, tem vida na minha história, tem vida nos meus filhos, tem vida no meu chamado, tem vida na minha igreja, tem vida aonde eu chegar, tem vida aonde eu chegar, tem vida aonde eu chegar, tem vida aonde você chegar, tem vida. Eu queria fazer essa última oração aqui nessa noite, por pessoas que estão aqui neste lugar. E eu vou ser muito breve aqui, muito rápido aqui, para a gente já poder ir para o batismo ali, mas eu não posso perder essa chance. Tem pessoas que estão aqui neste lugar, vivendo uma morte espiritual, morreram na sua vida espiritual. Mas o problema é que está no lugar que tem pessoas com aliança com Deus. Eu queria fazer algo muito especial aqui hoje. Você que está aqui hoje, você está dizendo: Deus, eu quero viver a vida plena e abundante de Cristo Jesus na minha vida. Quem sabe você está aqui neste lugar, você nunca pôde entregar a sua vida a Jesus de verdade. Você até queria, mas não teve chance, não teve oportunidade, não conseguiu. Por quê? Porque faltou vida. Tem pessoas que morreram, mas tem pessoas que foram mortas. Foram mortas pela decepção, foram mortas pela frustração, foram mortas pela tristeza, foram mortas pela solidão, foram mortas pelo desamparo. Tem pessoas que não puderam escolher o destino da vida delas, mas com Cristo Jesus, quem tem Cristo Jesus tem um futuro guardado. Quem tem Cristo Jesus tem um destino. Quem tem Cristo Jesus tem desígnios. Quem tem Cristo na sua vida tem a vida gerando vida, tem a vida gerando vida e transbordando vida por todos os lados. Por isso eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você que deseja recomeçar a sua vida com Ele, de onde parou? Quem sabe você já até servir a Jesus em algum lugar, em algum momento, mas você se viu morto pelas circunstâncias, faltou força, faltou ânimo, e você está aqui hoje neste lugar. Eu queria pedir para a igreja, toda a igreja, fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, todos nós. Há um mover espiritual acontecendo aqui hoje, há um mover de ressurreição. Aqui não existe uma nem duas pessoas. Deus fala no meu coração, tem muita gente aqui hoje para ser ressuscitado com Cristo Jesus. A Bíblia diz algo tão maravilhoso. Lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: se morrermos com Cristo, vivemos também com Ele. Eu vou contar até 3 e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou recomeçar a sua vida com Ele, mas agora com a vida de Jesus. No 3, você não vai só levantar a sua mão, você vai levantar a sua mão como se pudesse tocar o telhado dessa igreja. Vai levantar suas mãos como alguém que está dizendo: hoje eu estou saindo do túmulo espiritual. Vai levantar sua mão como se alguém estivesse dizendo: hoje eu estou saindo da crise, hoje eu estou saindo desse buraco espiritual, hoje eu estou saindo desse túmulo, eu estou saindo para a vida, eu estou saindo para a vida. 3, se prepara que a sua vida nunca mais será a mesma. 2, a partir de hoje há uma liberação do céu sobre a sua vida. 1, levanta sua mão bem alto, deixa eu te ver. Levanta sua mão bem alto, eu quero te ver isso. Nesse momento, você levantou a sua mão, fez essa oração com o pastor e decidiu abrir o seu coração para Jesus. Nós queremos primeiro te dizer, essa é a decisão mais importante da sua vida. E se talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de acontecer, deixa a gente te explicar de forma simples. Decidir por Jesus é responder ao convite de Deus para uma nova vida. É reconhecer que precisamos dele, confiar na obra de Jesus na cruz e começar uma caminhada com Ele. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Isso significa que essa decisão não é apenas um momento emocionante, é o início de um novo relacionamento com Deus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Em outras palavras, o seu passado não define o seu futuro quando Jesus entra na sua história. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Ninguém começa uma caminhada sabendo tudo. Fé é o começo da jornada, não linha de chegada. E toda decisão precisa de um próximo passo. Por isso queremos caminhar com você. Se você tomou essa decisão hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está nos comentários. Nós preparamos esse caminho para te acolher, te orientar e te ajudar nos seus primeiros passos com Jesus. Ao preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Queremos orar por você, te conhecer e te ajudar a dar continuidade nessa decisão. Porque fé não foi feita para ser vivida sozinho. Se hoje você disse sim para Jesus, nós celebramos essa decisão com você. O céu celebra e nós também. E se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Permita que essa decisão se torne uma caminhada. Obrigado por ter acompanhado o culto até aqui. Foi uma alegria ter você conosco. Se esse conteúdo edificou você, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. E acompanhe também as nossas redes sociais para continuar conectado com tudo que Deus está fazendo por aqui. Deus abençoe você e esperamos